Olá, Igreja de Cristo, e que a paz do Senhor esteja na mente e no coração de vocês. Seja bem-vindo ao programa Família Feliz, que é patrocinado pela célula O Reino de Deus, que está ligada à Igreja Evangélica Menonita. Eu estou aqui para falar da Palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e instrução cristã, que nós fomos criados e o Jesus deixou aqui a forma de nós viver aqui na terra através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou com ela aqui na mão. Para mim viver essa verdade, eu preciso da instrução de Deus através dessas palavras, e nós sem ela ficamos confusos. Podemos ser sim instruídos pela educação terrena, mas esquecemos que a verdade é a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e instrução que nós devemos seguir. Eu vou aqui abrir ela aqui e vou mostrar logo de cara aqui algum versículo interessante, que nós vamos ler vários versículos, e esses versículos vão nos ajudar um pouco. Já logo do começo, vemos que a palavra é Jesus, a palavra de Deus é Deus, né? Ele mesmo fala lá, né, que todos passarão, menos a minha palavra, está viva até hoje. Nós temos essa palavra, essa graça que Deus nos deixou aqui para que nós seguimos os seus caminhos. Olha aqui a primeira parte que fala: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Tá vendo? Que já tem um início bem interessante. Olha a outra parte aqui interessante no mesmo capítulo, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Vendo? Então é interessante que nós podemos viver essa verdade, essa justiça. Tem pessoas que falam assim: eu tenho fé, mas não quer a instrução de Deus, não quer a verdade. Parece que a fé está só na mente, não está no coração. No coração se chama assim uma paixão. Nós temos que ser apaixonado por Cristo. Tem uma verdade que diz aqui na palavra que o amor que aproxima bem de Deus, um amor assim severo, que é capaz até de matar para defender a sua prole, tanto faz o humano como o animal, é a mãe. A mãe, ela vai defender o filho com uma rigidez, mas esse amor ainda não é completo, porque ele defende só a sua prole. Ela geralmente não defende outros filhos. Se for isso, é caso raro. Nós não temos muito assim que pode defender tanto o seu filhinho, mas a mãe é ela então que, se tem esse amor mais próximo de Deus, é ela que tem de cuidar dos filhos, tem de levar os filhos para a igreja, levar o evangelho. E eu vou aqui mostrar mais um versículo para afirmar a fé na palavra, né, que é a verdade. Veja aqui o que está falando aqui em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 15. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todas as Escrituras Sagradas é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vendo como é interessante essas palavras aqui que diz? Outro versículo também, que eu vou afirmar que ninguém pode mexer na palavra de Deus, está aqui em Apocalipse. Apocalipse, no finalzinho lá, o 22, nós temos também essa proteção da palavra, que muitos poderão tentar ensinar um evangelho errado e receber
essa praga, essas coisas que Deus diz aqui nessa palavra, né? Através de Apocalipse, de João, que diz, né, que nós não podemos estar mudando a palavra de Deus. Que diz assim, é Apocalipse 22, a partir do 18 ao 21. Olha para você ver. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela as pragas escritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos escritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunha, tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Tá vendo essa mensagem como é linda? Eu vou aqui também falar um pouquinho. Estou lendo vários versículos, também achei interessante isso aqui, ó. O grande mandamento que devemos passar aos nossos filhos. Marcos, vamos ver aqui o que quem está pedindo essa autoridade, quem é essa autoridade que está nos pedindo para ensinar a mensagem de Deus. Vamos ver aqui Mateus 28, a partir do 18. Mateus, vamos lá ver um pouquinho aqui, né? Mateus, vamos aprender um pouquinho sobre o que a autoridade, quem é essa autoridade que está falando. Mateus 28. Tem que ser rápido, né? Que esse tempo é curto. Mateus 28, a partir do 16. Jesus aparece aos 11 discípulos. Olha o que ele fala. Então, quer dizer, essa autoridade é Jesus. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus e adoraram, mas alguns tiveram as suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que seja meu seguidor, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tá vendo? Aqui é uma autoridade. Jesus tem o poder no céu e na terra. O próprio Pai deu esse poder para que ele reinasse no céu e na terra. Tem outro versículo interessante que eu achei aqui, é Mateus 24, 10. Vamos ver? O que está dizendo? 24, 10 e 24, 14. Também é interessante. Deixa eu ver aqui o que nós podemos ver aqui, o que Jesus está falando nesse versículo, né? 24, 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E o 14, o que diz? E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. Tá vendo como que essa palavra ela fala que logo Jesus está de volta para buscar a tua igreja? Josué também tem uma parte interessante que essa autoridade faz, que a gente deve andar. Deixa eu ir lá para ler, para que vocês tenham uma ideia também do que está falando Josué, vamos ver aqui, Josué 1, capítulo 1, versículo a partir do 8. Olha o que fala: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro
e medite nele dia e noite. Esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre das minhas ordens. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Tá vendo? Aqui o próprio Deus está dando uma força para Josué. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo para que a gente leia a palavra e medite dia e noite, que nós teremos sucesso aqui na terra e também lá no céu. Então devemos pegar essa indicação como uma referência para que nós podemos estar com Cristo, né? Então vamos ver outra parte interessante que a gente pode seguir, né? Provérbio fala um pouco sobre, depois de Josué, Provérbio 3:13. Vamos ver o que fala Josué 3:13. Vamos lá. Provérbio. Capítulo 3, do 1 ao 3. Olha que maravilha. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-a sempre bem gravada no coração. Se vocês fizerem isso, agradará tanto a Deus como aos os seres humanos. Outra mensagem linda da palavra de Deus que a gente pode guardar e viver ela também, que é os mandamentos de Cristo. E vou aqui entrar também numa parte interessante que fala sobre a educação dos filhos. Nós pais somos responsáveis. No início eu falei lá que a mãe, ela poderia, que o amor mais próximo é da mãe, mas não tira a responsabilidade do pai também. Posso ler aqui também para que você entenda. Está em Deuteronômio. Olha que interessante a responsabilidade dos pais perante os filhos e perante a Deus, que deve seguir esses caminhos. Vamos ver lá, Deuteronômio 6, a partir do 4 ao 9. Olha que interessante. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Guarde sempre no coração a lei que eu lhe estou dando hoje e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repita essa lei em casa e fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. Amarre essa lei nos braços e na testa, para não se esquecerem, e a escreva nos batentes da porta das suas casas e nos seus portões. É tão importante essa palavra que ela mexe conosco. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Como se diz o ditado, quem pariu Mateus, que se cuide. Por isso, essa mensagem vai nos ajudar muito, que nós podemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E tem que ser quando criança, Nós não podemos querer depois obrigar os nossos filhos, depois de adulto, ouvir a palavra de Deus. E não é uma obrigação, é uma necessidade para que nós podemos levar o nosso filho próximo do nosso pai. Olha outro versículo interessante que também podemos guardar aqui. E esse versículo aqui é interessante, que ele pega não só os filhos, mas também orienta os pais com cuidado, como nós devemos aproximar dos nossos filhos. Veja aqui como interessante aqui, está aqui em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Olha que interessante. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai